Bom, boa noite a todas e todos. Hoje estamos reunidos novamente, mas agora para a nossa última aula do curso de extensão Educação em Direitos Humanos. Hoje contamos com a presença do professor João Paulo, do professor Vinícius e do professor Vinícius. E antes de passar a palavra para o professor Vinícius, eu decidi arriscar aqui um pouquinho. Eu não sei, provavelmente os professores conhecem, mas hoje eu fui procurar responder uma questão que surgiu de manhã. Quais são as alternativas que temos para continuar acreditando nos direitos humanos, né? Eu joguei no Google a questão dos direitos humanos e surgiram bastante notícias ruins, né? Então, eu separei duas delas aqui, uma sobre a gente ser ainda o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo, e também o Brasil é o quarto país que mais matou ativistas de direitos humanos em 2019. Então, aí, um pouquinho de pesquisa no Google mesmo, eu cheguei até um cara chamado Joaquim Herrera Flores, e eu iniciei a leitura de um dos livros dele, né, em que ele defende, aqui eu vou inserir uma concepção meio grosseira, né, resumida, mas que a periferia seja o centro político. A gente precisaria pedagogizar os termos técnicos para que a luta seja possível. Daí a importância de uma educação em direitos humanos, como a nossa disciplina aqui, oferecida aqui pela UFSCar, mas também que possa ser oferecidas em outros departamentos, em outras universidades, tanto públicas quanto privadas, né? Para facilitar esse processo de pedagogização. Aí eu separei uma breve citação dele, em que ele diz que, segundo ele, então, são as ações sociais de baixo as que podem nos situar no caminho para a emancipação em relação aos valores e aos processos de divisão do fazer humano hegemônico. O direito não vai surgir, nem funcionar por si só. As normas jurídicas poderão cumprir uma função mais em concordância com o que ocorre em nossas realidades se as colocarmos em funcionamento, a partir de cima, mas sobretudo a partir de baixo, assumindo desde o princípio uma perspectiva contextual e crítica, quer dizer, emancipatória. Bom, muito obrigado. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Olá, boa noite. Muito obrigado, Marcela. Foi muito interessante. Pegou alguns pontos que são centrais, né? Bom dia e boa tarde, né? Para quem vier posteriormente. Boa noite para todos e todas que aqui estamos. Eu penso que vou tentar uma continuidade a essa sua fala agora, Marcela, inicial, e também, de certa maneira, acho que de maneira mais clara, talvez, também religando a discussão, pelo menos uma parte da discussão de semana passada, que era sobre a educação antifascista. Mas antes disso, queria falar duas coisas. Primeiro, que esses textos aqui, sobretudo esses últimos, eu não coloquei lá na sala para leitura, porque, na verdade, eles estão acontecendo, né? Eu estou fazendo ou refazendo. Esse de hoje, por exemplo, eu estou refazendo. Foi utilizado um pouco na disciplina do ano passado. Mas eu espero que até o final do ano, digamos assim, né, eu consiga fechar esse material aqui. Seriam basicamente 10 aulas sobre educação em direitos humanos, mas é uma maneira muito pessoal e particular de abordar isso, né? Então, eu queria justificar o porquê desses últimos textos, pelo menos os meus, né, não estarem lá na sala. É em razão disso, né? Eles estão sendo feitos ou refeitos. Então, não adianta colocar sem uma revisão final, né? Que calibre os textos. E a segunda, agora mais burocrática, se deve ao fato
de algumas pessoas não terem conseguido concluir o último resumo, que, na verdade, seria das últimas 4 aulas, né? E, em tese, ele seria postado hoje. Então, como eu recebi algumas solicitações, eu pensei em prolongar por mais 7 dias, ou seja, mais uma semana, né? Então, na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, é isso, correto? Confirma aí, né? Dia 5 de agosto seria, então, o prazo final para vocês colocarem essa redação, né, que a gente combinou. Na verdade, seria a segunda, né? A primeira já passou o prazo, né? A gente também prorrogou por um tempo. Desculpem, salvo engano, por 10 dias, né? Mas essa agora, como eu tenho que já, em seguida, lançar nota também, e também porque já começa uma outra disciplina, então a gente não poderia passar mais tempo. Isso, no Classroom, estava até quarta. Não, mas a gente pode passar até dia 5. Acho que tem muita gente concluindo disciplinas, né? É o módulo agora no final. A própria Marcela tem 2 provas, né, para entregar até quarta-feira, para dar um exemplo. Então, a gente... Agora, quem já fez e acha que está bom, tudo bem, não tem problema. Consta o material que está lá. Agora, quem considera que poderia fazer um texto melhor, que poderia caprichar um pouco mais, então, ganharia mais esse prazo, mais uma semana. Ok? Aí a Marcela, então, vai mudar a sua data de entrega. É porque, de fato, eu recebi algumas solicitações no período da tarde, inclusive um pouco antes do início da nossa aula, né? Por isso que eu estou frisando isso. Tudo bem? Uma semana a mais? Ok? Leonardo, Beatriz, Milena. Tem mais alguém? Quem é? A minha tela não abre todo mundo. Ok. Letícia. Agora eu vou conseguir falar. Tava muito barulho aqui, desculpa. Eu queria saber se é possível que tenha uma pergunta assim para direcionar a nossa escrita, igual da última vez, sabe, na última avaliação, porque aquilo facilita bastante para escrever assim. Acho que para saber melhor qual rumo tomar, sabe? Não, perfeito, muito bom. Aliás, antes de iniciar, então, essa primeira abordagem aqui, eu quero convidar a todo mundo que está aqui na sala para a gente pensar nessa pergunta. Eu vou iniciar aqui e aí até o final da aula a gente conclui a questão. Então, já saímos com a pergunta formulada. A minha pista seria assim, inclusive aproveitando um pouco isso que a Marcela vem falando, né, no início. Quais seriam as primeiras diretrizes para uma educação em direitos humanos? Ou seja, uma educação antifascista. A interrogação. Só para a gente iniciar, e aí podemos reformulando aqui, né? Pode usar o chat, né, aqui do lado. E até o final da aula a gente tenta sintetizar numa questão. Tudo bem? Para iniciar? Quais seriam as primeiras diretrizes para uma educação em direitos humanos, ou seja, uma educação antifascista? Pergunta. Mas, como eu falei, é só o início. Ok? Então, eu vou passar aqui para o roteirinho que eu preparei nesta primeira parte, e que se chama exatamente Primeiras Diretrizes para uma Educação Antifascista. Então, eu diria, primeiramente, a educação antifascista deve ser antirracista e antimachista.
combatendo-se a agorafobia política. Eu acrescentei esse política, que não seria necessário, e ficou uma espécie de redundância, porque tem se cultivado no país, e eu queria frisar isto, uma espécie de ódio à participação política e, sobretudo, popular. Agorafobia, todos sabem o que é? É uma expressão, né, uma construção baseada no grego, que quer dizer mais ou menos medo da praça pública. Fobia é como um medo profundo, como uma espécie de terror mesmo. E ágora é praça. Então, juntando, mais ou menos, a gente teria esta ideia, né, de uma espécie de pânico de participarmos politicamente e de maneira muito especial na praça pública ou no espaço público. A gente tem observado isso no Brasil de maneira crescente, né? Não é algo tão recente, ainda que agora tem uma expressão muito forte, mas sempre é bom pensar na história, né? E aí, só como marco disso, a gente sempre fala também, mas só como marco disso, vale retomar 2013, depois de 2014, com a negação, né, da legitimidade do processo eleitoral, depois 2016, 2018 e, obviamente, 2020 e 2021, né? Quer dizer, na verdade, se a gente for pensar bem, em menos de 10 anos, como esse processo vem se avolumando, né? Vem crescendo esse percurso aí de agorafobia política, vamos colocar entre aspas aí, ou popular, né? Destacando cada vez mais o temor, o terror, o pânico do povo em participar da praça pública. Vale lembrar que, a partir de 2020, isso ficou muito mais claro, em razão da pandemia, né? Aliás, isso ficou evidente, mas não é só em razão da pandemia, é isso que eu estou mais ou menos tentando dizer, né? É um processo já que vem sendo construído há certo tempo. Bom, o que mais a educação antifascista deve combater? Deve combater a xenofobia. Todos sabem o que é xenofobia? Alguém não sabe? Xenofobia é um ódio ao estrangeiro, né? É um ódio ao... Na verdade, a gente poderia, talvez, alongar essa ideia de estrangeiro para algo estranho. Ou seja, qualquer cultura estranha, diferente, não habitual, né, a nossa convivência. E aí a gente teria, por exemplo, esse racismo que não desaparece, em alguns casos um verdadeiro ódio mesmo, menosprezo, muito além do preconceito, em relação às culturas do norte e nordeste do país. De certa forma, expressa um pouco, além do racismo, também essa aversão, digamos assim, à cultura, né, ao externo, à cultura diferente. Eu estou usando aqui é uma espécie de xenofobia interna, se eu estou sendo claro nesse sentido, né? A gente manifesta quase que os mesmos preceitos, digamos assim, só que nem tanto contra o estrangeiro de fato, mas sobretudo contra determinadas populações, regiões e estados do território brasileiro. E nós também deveremos, então, obviamente, combater tudo isso. Mas também a homofobia, né? Que é essa intolerância absurda e que levou, aliás, está nos noticiários de final de semana, a uma série de agressões, né? De casais homoafetivos, digamos assim, que procuraram atendimento no serviço público, de saúde.
teve uma briga, inclusive, que gerou a destruição de parte do equipamento de um determinado posto de saúde. Eu vi agora, acho que foi sábado, foi sexta-feira. Enfim, algo muito recente. Mas só para dar um exemplo, porque, como a Marcela disse, que o maior índice de homicídios contra militantes de direitos no Brasil em 2020 é um recorde brasileiro, digamos assim, né? É um prêmio internacional. Vale acrescentar isso também, né? Quantas pessoas são mortas em razão da homofobia no país, né? Todos os anos. Mortas, agredidas, e etc, etc. A gente também deveria combater nessa educação antifascista um apreço, eu vou chamar de inconsciente, ao elitismo. Mas esse inconsciente, o in aí poderia estar entre parênteses, porque, na verdade, muitos têm um apreço e é de modo muito consciente mesmo. Eles aderem conscientemente a uma certa ideologia de elitismo, sobretudo no âmbito do consumo. Então, o sujeito tem introjetado que quanto mais ele ostentar, digamos assim, níveis crescentes de consumo, de certa forma, isso na cabeça dele, né, o aproximaria de uma certa elite. Ele se esquece, obviamente, do endividamento, né, que vai construir. Ele se esquece, obviamente, do desamparo que pode deixar toda a sua família mesmo, porque ao invés de investir o dinheiro, né, de pensar de maneira mais programada para um futuro minimamente equilibrado, né, ele se esquece, então, nesse caso, que ele também será um aposentado do INSS, tá certo? Quer dizer, ele não vê, né, literalmente, além de um segundo, que é o tempo da compulsão de ir lá e comprar alguma coisa mais modernosa, mais bonitinha, mais chique, etc., para aparecer, poder e aparência, é isso. Né? Quer se parecer com uma elite, então adere ao consumo. Por isso que eu coloquei inconsciente, porque, na verdade, muitos têm isso de forma muito clara. Aliás, coisa de youtuber, de influencers e etc., isso a cada dia me deixa assim mais esclarecido, né, em relação a esse apelo ao elitismo pela via do consumo. Não preciso nem falar das barbaridades que são ofertadas ali, né, como as pessoas se apresentam, enfim. Mas só queria frisar que a educação antifascista deveria combater, evidentemente, não só o elitismo, porque ele é sobretudo, preconceituoso, né? Mas também aqueles que aderem de forma consciente ou inconsciente. Também deveríamos combater o mau gosto pelo senso comum. Aliás, eu falei hoje à tarde, numa conversa com uma professora que recém entrou no nosso programa. Aí, Vinícius, você pode se inscrever na disciplina dela, a Silvia. Pode não, porque você já fez as opções, né? É a mais recente do programa. E a gente falava exatamente sobre isso, quer dizer, há uma cultura crescente que se forma pelo WhatsApp. Eu usei o exemplo do WhatsApp, mas, na verdade, todas as redes sociais, né, concluindo ou convergindo, digamos assim, para uma muito suposta, muito superficial. Na CIEP, que legal, que bom. Temos a nossa, mas aí é o ano que vem só. Né? Então, é isso que eu chamei, e ela, obviamente, também na conversa, né? De senso comum que vai se retroalimentando pelas redes sociais.
E a gente falava disso exatamente porque a disciplina que ela vai ofertar, e aqui eu terei uma participação também em agosto, é sobre o que é ciência. Aliás, essa disciplina, também faço convite aqui para quem quiser participar, tem, né, por objetivo aprofundar o nosso entendimento sobre o que é ciência. O que é ciência de fato, né? Então, a gente chegou a essa espécie de conclusão. Nós construímos e estamos adorando o senso comum construído aí, então, e adorado pelas redes sociais, né? Inclusive, quanto à ciência. Aliás, uma coisa muito interessante e muito preocupante que ela me reportou hoje é o quanto ela tem percebido que, além do movimento anti-ciência, esse que não quer tomar vacina, esse que, enfim, procura remédio sem bula, essas coisas todas que a gente tem mais, infelizmente, né? Tem mais proximidade hoje. Além disso, há uma multiplicação gigantesca de uma concepção de ciência completamente errônea, porque igualmente baseada em WhatsApp. Então, vejamos assim, há um grosso movimento que a gente percebe melhor, que é anti-ciência mesmo, né, que defende, inclusive, tradicionalismo, que defende práticas da bisavó para cuidar de alguma enfermidade, coisas do gênero. Aquelas cenas clássicas, 2020, de médicos sendo empurrados, ameaçados, porque estavam chamando atenção para o isolamento. Em 2020, isso foi um cenário assim, bem macabro em relação a isso. Mas, além desses grupos, há esses outros que não são propriamente anti-ciência, mas a concepção de ciência que eles têm é tão superficial, que chega a ser o contrário mesmo, em alguns casos, do que se pretende como ciência. Então, uma educação antifascista, obviamente, ela tem de estar pautada na construção da ciência. Tem que estar pautada na construção da racionalidade, do pensamento científico, né? E, obviamente, que esse esforço não passa pelo WhatsApp, né? Esse esforço de participar da construção do pensamento científico passa por uma única coisa, que chama-se cadeira para você sentar e livro para você ler. Eu sou mais antigo, então prefiro o livro impresso. Aliás, é um dos que eu vou usar daqui a pouco. Mas quem gosta de leitura digital, pode ser também. Na verdade, o que eu estou dizendo é isso, né? Livro no sentido de uma leitura qualificada, cada vez mais qualificada e especializada, checada pelos pares. Quem são os pares? Todos aqueles que dialogam com aquele mesmo campo, né, em debate, inclusive para rever possíveis erros, inclusive para fazer avançar o próprio pensamento científico. É isso, o cadeira e livro quer dizer isso, né? Mas se você gosta de ler pelo notebook, se você gosta de ler pelo tablet, enfim, tudo bem, não há problema nenhum. É que eu prefiro o livro impresso. Mas acho que está claro nesse sentido, né? Esse mau gosto pelo senso comum, né? Quer dizer, quanta história também pode estar envolvida aí. E, de certa forma, esta educação antifascista deve seguir combatendo o preconceito e a discriminação. Qualquer forma de discriminação. E preconceito aqui, até no sentido mais clássico, né?
hífen, tracinho, né? Conceito, pré, quer dizer, aquilo que está antes do conhecimento verificado, aquilo que está antes da chamada massa crítica, né? Aquilo que está antes do próprio pensamento científico, filosófico, político, organizado, sedimentado, pré. Pré é o que vem antes, né? Então, é o que está antes do conceito. Pois bem, isso se aplica tanto ao mundo quanto ao preconceito que a gente tenha sobre uma certa pessoa, por exemplo, né? Porque a gente não conhece, mas diz assim, não gostei. Enfim, mas você nem conhece, como é que não gostou, né? É incrível. Eu posso dizer, por exemplo, que não gosto de jiló. Isto não é um preconceito, porque eu já comi jiló. Já comi uma vez para saber que não gosto. Então, eu já, digamos, fiz o teste, o empirismo, né? Eu passei pelo empirismo. Eu não estou fazendo uma apologia do empirismo, mas para, na verdade, dizer que não dá para conhecer alguma coisa sem, de fato, mergulhar nesse seu objeto. Só para fazer um outro parênteses, nós ficamos, basicamente, 30 encontros, e não só debatendo a Constituição, mas para dizer assim, olha, conheça antes de falar, né? Porque muita gente ia falar e mal sabia o que estava falando. Isso a gente viu na prática, né? Marcela estava lá, o Vinícius, João Paulo também, enfim. Então, é algo nesse aspecto. Mas cabe ressaltar ou destacar, desde logo, que pelo menos na minha abordagem, não estamos delimitando ou limitando métodos ou escolas específicas. Veja, não estou dizendo que Paulo Freire seria melhor aqui, Adorno será melhor ali, ou que a perspectiva de Saviani seria interessante, ou do fulano, ou de Beltrano. É isso que eu estou dizendo. Não há uma escolha, neste caso aqui, de métodos ou escolas, ou das suas doutrinas. Até porque uma não é necessariamente melhor que a outra. Mas, sobretudo, porque, na verdade, e o que importa de fato destacar, são todas as iniciativas, ou seja, todos os métodos, todas as escolas, todas as doutrinas que promovam esse conteúdo mínimo, inicial, que seja próprio a uma educação antifascista. Então, se alguém que lê Paulo Freire e ajuda a pensar de maneira mais aprofundada, de maneira mais apropriada politicamente, a educação antifascista, ótimo, que se utilize Paulo Freire. Mas se alguém prefere educação após Auschwitz, de Adorno, que seja, desde que a gente consiga fazer convergir para o mesmo fim, que é exatamente a emancipação e a busca da liberdade. A liberdade envolvida, né, com todas as suas consequências. Consciência, responsabilidade, participação, determinação e etc. Quer dizer, precisa especificar que liberdade é essa, né? Não é liberdade de mercado, não. Né? Não tem nada a ver nesse sentido. E aí, então, nesse aspecto, se encontrariam, de certa maneira, essas escolas, essas doutrinas, os métodos, todas as iniciativas em um princípio pedagógico. Esse princípio pedagógico seria a emancipação, a libertação, né? Ou de uma educação libertária. Então, assim, permanentemente envolta com a obrigação de se estudar e compreender, mas em detalhes, em profundidade, o que foi o fascismo, o que é o fascismo nacional, que é esse nosso. Essa educação antifascista, obrigatoriamente,
teria que ser libertária e inclusiva. Algo como o que eu acabei de falar. Eu vou dar um exemplo. Crianças normais, entre aspas, ok? Crianças normais devem estudar com crianças especiais, também entre aspas. Pois essas são tão especiais que ensinam àquelas que são tão normais o que é a diferença, o que é a diversidade. E que diferença e diversidade são o exato contrário da desigualdade e do preconceito. Esse é um exemplo, né, deste princípio pedagógico, dessa educação antifascista. Então, a educação antifascista é baseada tanto no ensino das ciências quanto na educação sexual. Inclusive, ou especialmente, no contexto da sociedade brasileira em que a sexualidade, para atos de governo, é uma perversão, né? Quando, na verdade, os atos de governo é que são, na prática, em essência, pervertidos. E sem permitir qualquer interferência canônica ou religiosa, ou fascista, ou clerical fascista, e que, obviamente, diferencie o que é educação, nesse aspecto de libertária, inclusiva, expansiva, democrática, popular, crítica, e que se diferencie, então, de uma vez por todas, esta educação ampla, libertária, voltada à liberdade, mas naquele contexto maior a que me referi, do que nós podemos chamar hoje de teologia da prosperidade e do capital. Que é teologia da prosperidade do capital. Ela é baseada naquela famosa ética protestante de Max Weber. Não é só aquilo, mas a base, a origem, evidentemente está ali, né? E que na prática quer dizer o seguinte: rezai e enriquecei. Ok? Então é disso também que a gente deve se afastar. Tem mais uma porção de coisas, mas, como o nosso tempo aqui vai ser dividido, né? Eu vou já buscar aqui, então, uma espécie de síntese da minha primeira parte, porque depois tem a fala do Vinícius, depois tem o João Paulo, aí fazemos um intervalo e depois eu vou explicar um pouco o que é o fascismo, ok? Até para a gente ter uma educação antifascista, mais, né, direcionada e calibrada. Então, concluindo, para esta educação antifascista, ainda poderíamos inventariar, quer dizer, criar um roteiro, uma espécie de metodologia antifascista, abandonando-se por completo um ensino bancário, repetitivo, serial, em que se demonstra poder, em que o conhecimento é uma troca de poder, né? Em que o conhecimento é utilizado como uma forma ou uma fonte do poder. Esse conhecimento que é baseado na caneta vermelha, na aprovação, reprovação. E uma avaliação, também devemos recusar isto, uma avaliação reduzida ao desempenho e que nunca chegou perto de se, e nunca presente ao momento do empenho. Essa é uma coisa que eu sempre penso nas disciplinas, e, na verdade, sempre peço ajuda nesse sentido, para que em algum dia, em algum momento, a gente consiga repensar esta avaliação, viu, Marcelo? Eu espero que a gente continue pelo menos até o final do seu curso, e quem sabe até lá a gente consiga ter uma avaliação por empenho, né? E não exatamente por desempenho. Um tipo de avaliação que se desprenda da meritocracia, né?
dos efeitos da meritocracia ou da tecnoburocracia, que sempre andam muito próximas, e uma educação, então, que se aproxima efetivamente muito mais do humano. Quem é o humano aí? É a pessoa que, em tese, estaria sendo avaliada, né? Quanto ela se empenhou, como ela se empenhou, né? Muito mais isso do que o resultado que ela apresenta. Esse resultado é que eu chamo de meritocracia. Então, muito menos ligada ao contexto, pois que só se lê um texto, e quase nunca com os outros textos que fazem parte da vida dessa pessoa. Eu tenho essa preocupação, confesso a vocês que não tenho varinha mágica, para pensar uma educação baseada no empenho, e não só no desempenho. Mas também digo que, como se diz por aí, sigo firme e forte, pensando numa maneira de construir isso aqui, né? Obviamente, de forma coletiva. Eu vou, então, reduzir um pouco a minha fala inicial para poder retornar depois. Ok? Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, professor Vinícius. Agora, professor Vinícius? Oi. Boa noite, Marcela, boa noite, professor Vinícius, boa noite, professor João Paulo, boa noite aos alunos, às alunas que estamos hoje, né, reunidos aqui na nossa última aula da disciplina. E o mais legal de tudo é que a gente prepara algum texto de maneira isolada, mas a gente consegue conversar um pouquinho com os textos, né? Nada é combinado, mas tudo acaba se dirigindo para o mesmo objetivo. Primeiro eu queria falar, Marcela, do Joaquim Herrera Flores, né? Muito legal a pesquisa dele, né? E eu fiquei, assim, bem impressionado, né, de ver. Acabou caminhando, né, indo por esses caminhos, né, do Joaquim Herrera Flores. Tem um livro dele que ele faz uma teoria crítica das opressões patriarcais, né, muito bacana, que ele vai mostrando para a gente como que a sociedade ela é construída para um certo tipo de pessoa, né? E aí veio o professor Vinícius e falou da xenofobia, né? E a xenofobia nada mais é do que uma antipatia ao outro, né? E o outro é tudo aquilo que não sou eu. Então, tudo aquilo que não faz parte, né, da minha roda, que é diferente, eu vou ter uma antipatia, vou alimentar um ódio contra aquela pessoa. Aí a gente observa, né, que a sociedade ela é estruturada por alguns ranços, né, por alguns ódios, e dentre esses espaços que vão sendo criados na sociedade, nós vemos que surge, né, aquela ideia neoliberal, né, aquele projeto de desestatização do Estado, de incentivo ao consumo, que vai corroborar justamente na ideia de aumento da exploração da miséria das pessoas. E é justamente isso que os direitos humanos vão acabar combatendo na essência, né? A gente busca realmente uma sociedade que tenha condições para todo mundo viver e conviver. Mais um ponto também, antes de falar do que eu preparei, por assim dizer, a gente observar a questão da ciência, né? Como que a ciência tem sido feita nos dias de hoje, né? Na era do negacionismo, né? Na era da informação propagada pelo WhatsApp, e a gente vê que são esquecidos os fundamentos, tanto metodológicos quanto epistemológicos, né? Qual que é a metodologia que a gente consegue inferir de uma notícia de WhatsApp, né? Ou de um determinado tratamento que é disseminado ali pelas redes sociais. E qual que é a epistemologia que a gente consegue extrair disso também. Então, a gente observa que esses conhecimentos, né, eles são
produzidos e reproduzidos sem se preocupar efetivamente com a verdade daquilo que é tratado, né? Então, a gente vê que realmente a epistemologia é totalmente deixada de lado no âmbito desses debates. Mas, retomando aqui a ideia de educação de direitos humanos, a gente percebe, então, que tanto a educação quanto direitos humanos acabam por ser ideias transdisciplinares, porque a gente consegue trabalhar a educação e direitos humanos em várias nuances, né, da academia. Por exemplo, a educação ela pode ser trabalhada nas disciplinas de licenciatura, mas ela também pode ser abordada dentro de um bacharelado em direito, né, em filosofia, em sociologia, né, nas ciências sociais, na ciência política, tudo isso vai ter espaço para a educação, tanto também para os direitos humanos. Então a gente percebe, né, que essa amplitude de debate pode ser, por um lado, positiva, né, porque as pessoas vão ter mais acesso a esse tipo de conhecimento, mas pode ser também negativo, porque a gente acaba tendo um certo risco de passar batido, né, em temas tão importantes, que como eles podem ser tratados em amplos lugares, as pessoas acabam deixando de abordar eles com a devida importância, né? Então, a gente tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Tanto a educação quanto direitos humanos, se tratados de forma separada, eles vão levar a gente a pensar fora da caixa, né? Porque eles não vão exigir aquele movimento de aprendizagem pura, né? Que é trazido uma matéria, daí o aluno estuda, e depois aquilo é tomado numa prova. Mas o que a gente busca realmente é uma compreensão, não só dos elementos da academia, como também dos fatos, né? E também das pessoas que estão envolvidas nesse processo de ensino e aprendizagem, para que a gente consiga entender tanto a realidade que a gente experimenta, quanto também a sociedade na qual nós somos colocados para sobreviver ultimamente, né? Tem sido isso. Então, a educação e os direitos humanos, e agora a gente já pode falar de educação em direitos humanos, vão trabalhar dentro de um chamado eixo de historicidade, né? Porque a gente vai observar que derivam desses conceitos, dessas ideias, a noção de conquista social, né? De que realmente ter uma educação é uma conquista social, porque era algo que era deixado às elites, né, e que agora cada vez mais as pessoas vão tendo acesso. Isso incomoda, né? Direitos humanos, a mesma coisa, né? Quando a gente percebe que para ter direitos humanos basta ser uma pessoa humana, né? Isso é algo que incomoda muito os grupos de dominação do poder, né? E os grupos que são denominados como elite, porque você dá direito a pessoas que, segundo eles, não mereciam tê-los. Então, isso também nos vai proporcionar uma leitura crítica do momento em que nós vivemos e também uma análise, por assim dizer, do reconhecimento dos seres humanos, né? Então, a gente começa a reconhecer pessoas diferentes como pessoas iguais e que realmente o mundo é um lugar para todos. Aí, se a gente pega, né, na base aqui do pensamento do Paulo Freire, né, a educação ela vai surgir para a gente com uma característica política, realmente, porque ela vai impor tanto a prática da dialética, quanto a prática libertadora, para que a gente consiga trazer um processo, né, um diálogo realmente em que vai se apoiar
o ensino-aprendizagem. E isso vai servir tanto para a conversa que a gente tem aqui, quanto também para quando a gente está dentro de uma sala de aula ali do ensino, das séries iniciais, né? Então, esse processo de diálogo, ele é algo assim que vai ser sempre visto dentro da educação, né? É algo muito importante, né? Quando, por exemplo, né, quando Paulo Freire fala que não basta, né, que o indivíduo ele saiba ler e escrever, mas ele tem que desenvolver o espírito crítico para que quando ele lê um jornal ou ele ouvir uma notícia, ele consiga saber que ele não é somente uma pessoa que ouve, né, aquela posição passiva, mas que ele tem também condições de ouvir, de ler e de ver as coisas, e ele, então, pode se libertar daquilo que é trazido, daquilo que é imposto a ele, muitas vezes. Então, o ponto, né, de junção que a gente pode trazer da educação e dos direitos humanos é que nenhum nem outro vai admitir retrocesso, né? Então a gente tem que combater retrocessos dos direitos humanos, retrocessos da educação. E por fim, né, aqui já resumindo a participação, a gente pode dizer que nós estamos realmente diante de um campo político, né? E é nesse campo político que nós vamos resolver muitos dos problemas sociais pelos quais nós passamos, nos quais nós nos inserimos, temos que enfrentar no nosso dia a dia. Então, a educação, ela não pode ser um mecanismo de mera reprodução, mas ela tem que ser realmente algo emancipador, libertador, né, e uma ferramenta da crítica. E aqui a gente faz, né, aquela ligação com o pensamento de Adorno, né? A educação crítica, a educação que não é de reprodução, portanto, ela que vai combater a barbárie, né? É essa educação que a gente precisa para combater a barbárie. Uma educação que é imbricada, né? Que anda junto com os direitos humanos para que a gente consiga realmente estabelecer uma prática antifascista e que vá promover uma igualdade efetiva e uma democracia também, né, efetiva nos dias de hoje, já que acaba que a igualdade e a democracia são elementos raros, né, na sociedade, diante de tudo que a gente acaba experimentando. E isso nos mostra que o nosso modelo educacional ele precisa muito mais ser um modelo de superação da realidade que a gente experimenta do que qualquer outra coisa, né? Eu não preciso hoje de uma educação que vá me formar para conhecimento tão somente, mas eu preciso de uma educação que vá me tornar, né, uma pessoa emancipada o suficiente para que a gente consiga, né, enquanto sociedade, superar o atual estado em que nós vivemos. Seria isso. Agradeço a todos e a todas e devolvo a palavra, Marcelo. Muito obrigada, professor Vinícius. Com a palavra agora o professor João Paulo. Então, tá bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Paulo. Falo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na maior praia do mundo em extensão, Cassino. Muito frio. Então, o que eu coloquei para nós aqui? Tendo em vista a disciplina de Educação e Direitos Humanos, né? Eu fiz alguma síntese aqui para nós, para a gente poder interligar com o conteúdo dos dois professores que me antecederam, né? Para que a gente possa pensar um pouquinho a respeito do assunto antes do nosso intervalo. Então, vou fazer uma pequena leitura do que eu fiz aqui, da pesquisa, sobre o Fórum de Dakar, que fala sobre a educação para todos, né? Então, colocando algum conceito aqui de direitos humanos. O Fórum Mundial da Educação, que aconteceu em abril de 2000, Trancou? Não.
que aconteceu em 2000, então, coloca assim como a educação. A educação, enquanto um direito humano fundamental, é a chave para o desenvolvimento sustentável, assim como assegurar a paz e a estabilidade dentro e entre os países. Portanto, um meio indispensável para alcançar a participação efetiva nas sociedades econômicas do século XXI. Não se pode mais postergar esforços para atingir as metas da educação para todos, ou seja, da importância da educação para todos. As necessidades básicas da aprendizagem podem e devem ser alcançadas com urgência. Então, colocando a importância que tem, né, dos direitos humanos e da educação para todos, chegando nessas questões dos direitos humanos. Fazendo uma pesquisa também no MEC, eu consegui encontrar no caderno pedagógico, tá, um conceito do MEC sobre direitos humanos. Então, o MEC coloca assim no seu caderno pedagógico: a educação em direitos humanos tende a desenvolver em cada indivíduo que seja capaz de perceber o outro em sua condição humana, acreditando que dessa forma possa contribuir com a construção de cidadania, dos conhecimentos sobre os direitos fundamentais, do respeito à pluralidade, à diversidade sexual, ética e racial. Então, ou seja, do reconhecimento da diferença entre nós, né, e da importância que a gente, como sociedade, reconhecer que somos todos diferentes, na verdade, né? E da importância da educação. Aí, mais adiante, eu peguei para nós aqui, falando da educação, como, por exemplo, fui buscar, tá, no caso do Brasil, fui pesquisar aqui no pessoal da Unicef, tá? Analisando, então, o site da Unicef, então, como a gente fala da importância da educação, da importância dos direitos humanos, eu fui na Unicef para ver como é que está a nossa questão da educação, que direitos humanos são esses, né? Então, no site da Unicef, o que eu peguei? No ano de 2020, ou seja, o ano passado, tá? A pesquisa feita por eles o ano passado e agora esse ano também, até 2019, até antes da pandemia, 2,1 bilhão de estudantes estavam reprovados no Brasil. Foram reprovados no Brasil, né? 620 mil abandonaram a escola. 6 milhões estavam em transtorno de idade de séries. Ou seja, se nós temos 6 milhões de crianças com idade distorcida, imagina que trauma, né? Que direito humano é esse? Nós temos ali crianças que deveriam estar no 7º ano, estavam na 5ª, outros que deveriam estar no 4º, estavam no 1º, ou seja, que complicação para o ensino, como é que se sente uma criança? Que criança, para eles, essa pesquisa foi feita de 4 a 17 anos de idade, tá? Então, a pesquisa é feita de 4 a 17. Quando eu falar criança, aqui, na verdade, é criança e adolescente. Tá? Com distorção de idade. Então, ou seja, quanto isso aí acaba levando na baixa autoestima até na evasão escolar. Bom, com relação à pandemia do Covid-19, segundo a Unicef, passamos a ter o ano passado 5,5 milhões de crianças e adolescentes tiveram as atividades escolares interrompidas com a pandemia. E durante todo o ano de 2020. Por quê? Mesmo com o retorno de alguns estados, alguns municípios, muitos não tiveram acesso a alguns recursos, como internet e computadores, né? Então acabaram desistindo. Ou transporte também, né? Para poder ter acesso à internet, que eu morava no campo, se deslocava para algum onde pegasse sinal. Bom, um dos fatores que contribuiu para que 5 milhões de crianças e adolescentes estivessem fora da escola foi o ensino remoto. Por quê? As escolas não estavam preparadas, os governos não estavam preparados, e a sociedade como um todo, na sua grande maioria, não estava preparada. Então, como o ensino público é para aqueles que têm uma renda menor, então não se tinha vários recursos que se fazia necessário para ter acesso, que falarei mais adiante. Bom, o estudo prevê, segundo a Unicef, que o Brasil corre o risco de regredir, na verdade, né, 2 décadas no acesso à educação, que para poder reverter isso aí, se faz necessário que o governo, nos próximos anos, invista em educação o máximo possível e até supere, mesmo diante da crise econômica que a gente sabe que os países estão sentindo mundialmente. Então, o que eu destaquei aqui, segundo a Unicef? Tá?
e agora pegando, na verdade, do portal do G1, de 5 de maio desse ano. Relato dos estudantes e dos professores, tá? Pesquisa colocando, então, quais foram as dificuldades encontradas pelos estudantes durante a pandemia, principalmente no ano de 2020. Desconhecimento do uso da plataforma, ou seja, não se tem acesso à plataforma. Apesar de a EAD estar presente há muitos anos, como eu fiz uma pós-graduação em EAD para trabalhar com a tecnologia da informação enquanto docente, né, em 2012, ou seja, já faz 9 anos que eu fiz um curso, sabendo da importância que tinha EAD, né, para o ensino. Então, há 9 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação nesse sentido para poder me atualizar, né? Sabia que o sistema ia entrar e que eu precisaria estar atualizado. Então, ou seja, desconhecimento da plataforma, falta de computador. Aqui, quando eles colocam computador, na verdade, é computador, celular, tablet, enfim, todos os meios que permitam o acesso ao conteúdo. Falta de internet de banda larga, tá? Ou seja, eles tinham internet, estudante o ano passado, mas a internet era de baixa qualidade, não permitia baixar alguma coisa ou permanecia sem cair, sem ter queda de rede. Falta de um espaço específico para terem aula e estudar, ou seja, quantas famílias têm em casa 3, 4 filhos, tudo brincando, tudo gritando, eles não tinham uma peça específica para que pudesse se concentrar e ter acesso à aula, né? Além que a gente sabe, né, que criança e adolescente são um pouco mais agitados e depende realmente de um espaço tranquilo para que eles consigam se concentrar, senão vão acabar se dispersando sempre. Outra questão que eles colocaram bastante foi da evasão escolar. Outro problema também que tiveram foi, no caso que eu falo, foi os professores da evasão, né? Outro problema que tiveram foi disponibilidade de docentes para atender e tirar dúvidas 24 horas, porque havia muitas dúvidas e os professores também alegavam que não tinha condições, porque eles têm que preparar um conteúdo, tem que ter tempo depois para poder dar aula e tinham que ter tempo ainda para poder tirar as dúvidas, que eram muito grandes. E os estudantes alegaram que é excesso de conteúdo disponibilizado. Já que não era presencial, jogavam muito conteúdo na rede, eles tinham uma demanda muito grande. Portanto, o que eu consegui pegar aqui? Portanto, a pandemia do Covid escancarou uma realidade brasileira, onde a gente já sabia que o ensino público tinha suas dificuldades, e com a pandemia a gente conseguiu ver que elas foram externalizadas, né, foram explicitadas. Outros por exemplo, na grande maioria de escola carente não conseguiu ter acesso, né? Uma maioria que tinha umas condições um pouco melhor conseguiram esse acesso, perdendo benefício. Então, aqui, ó, pegando um conceito lá do portal jurídico, aqui a gente coloca assim, ó, o que eles colocam aqui também, ó, problemas com a falta de merenda escolar, tá? Aí aqui eu coloco para vocês a falta de merenda escolar, me lembra muito a pirâmide de Maslow. Já ouviram falar do Maslow? O que o Maslow coloca? Quando a gente não tem as necessidades básicas da vida superada, e a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, que é alimentação e ao banheiro, como é que a gente vai subir uma fase? Não tem como subir nessa pirâmide. Então aqui a gente está colocando que os professores colocaram que as dificuldades pela merenda dos estudantes influenciam muito. Aí eu fui correr mais atrás, fui pesquisar bastante a respeito disso aqui, tá? Então o que a gente consegue ver alguns docentes colocando? Que muitas crianças têm o único prato de comida tinham quando estava na escola, era dentro da escola. Ou, se não fosse a única alimentação do dia dentro da escola, pelo menos era a alimentação mais completa dentro da escola, que depois em casa eles tomavam um café preto com bolacha. Ou seja, o quanto a escola é importante, não só com uma questão de ensino, mas como fornecer aquela alimentação para essa criança. Tá? E durante a pandemia, eles foram ser saciados dessa alimentação. Então, ou seja, estava em casa. Aí vem aquela questão, né? Quem já teve o que a gente chama de fome, na verdade o Maslow não chama como fome, ele chama como apetite, né? Porque na verdade fome é para quem tem 1, 2, 3, 4, 5 dias sem comer, ou pelo menos bastante tempo sem ter uma alimentação correta. Né? Então o que a gente consegue colocar aqui? Que enquanto essas crianças estão em casa, uma dificuldade no ensino em si, uma alimentação, pelo menos que conseguisse ter uma alimentação como tive na escola para poder aprender, né, se tornou bem mais difícil. Né? Então a gente coloca aqui, direitos humanos são esse aí que
nós falamos muito em direitos humanos, né? Será que tivemos dos governos uma atenção realmente para as crianças, para que elas tivessem uma internet de qualidade, como colocam os docentes, né? Um plano do governo para que fornecesse uma internet de qualidade para todos os estudantes, para que fornecesse uma plataforma eficiente e para que desse alimentação para essas crianças enquanto estavam nesse período remoto, que a escola fornecesse uma cesta básica, né, já que não estavam se alimentando na escola, para que eles pudessem estar alimentados e que realmente conseguissem ter uma aprendizagem efetiva, porque de barriga vazia a gente sabe que não se consegue concentrar e não se consegue ter o objetivo que a gente quer, que é a aprendizagem. Tá bem? Da minha parte, praticamente foi isso aqui. Me sobrou só um comentário aqui que eu peguei do conceito de direitos humanos do portal jurídico, né? Onde ele coloca que os direitos humanos compreendem os direitos fundamentais reconhecidos pelos diferentes ordenamentos jurídicos. A sociedade tem o dever de proteger, atuar na garantia dos direitos que são próprios da natureza humana. No entanto, diante da constante violações, apresenta-se o papel imprescindível dos mais diversos instrumentos políticos, jurídicos e sociais. Caiu? Creio que sim. Bom, eu vou concluir com uma outra frase, então. E aí... A minha caiu? Voltou. Ah, não deu para perceber que tinha caído aqui. Concluí a frase ou não concluí? Não? Isso, concluindo. Tá bem. No âmbito jurídico, então, no portal do âmbito jurídico, né, eu peguei uma frase muito importante deles lá. Os direitos humanos compreendem os direitos fundamentais, reconhecidos pelos diferentes ordenamentos jurídicos. A sociedade tem o dever de proteger e atuar na garantia de tais direitos, que são próprios da natureza humana. No entanto, diante das constantes violações, apresenta-se o papel imprescindível dos mais diversos instrumentos políticos, jurídicos e sociais, a fim de garantir o respeito aos direitos humanos. Dentre esses instrumentos, destaca-se a educação, que no assumir a função reflexiva e questionadora, como tinha colocado o professor Vinícius, proporciona a conscientização humana acerca dos direitos que lhes são inerentes, ou seja, da importância de uma educação realmente efetiva, crítica, emancipadora, para que a gente reflita, analise a situação que vivemos atualmente e que, através dela, a gente consiga buscar justiça social, que é o que mais precisamos. Marcela, obrigado. Passa minha palavra. Muito obrigado. Professor Vinícius, perdão. Só uma última frase, então, a gente faz um intervalinho, só para dar um gancho, né? A segunda ponta. Portanto, educação antifascista é aquela que nos permite olhar o outro, a outra, como extensão de nós mesmos. E, por isso, a educação antifascista exige aprofundarmos a análise social a fim de apreendermos, né, trazermos para nós, para nós no sentido do entendimento, né, adequadamente o que é o projeto político fascista. Enfim, o que é o fascismo? Essa é a segunda parte, depois do café. Até já. 5 minutos, hein? 5. Vou parar a gravação antes. Isso, é. Até já. Aí já vamos para o